Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de EDO, professor Anderson Martinhão, e hoje o título da aula é Fator de Integração. Tá? Se olhar no livro, esse aqui é um finalzinho lá da parte em que a gente estuda as EDOs exatas, tá? Eu vou pôr uma aula separada porque que isso vai se relacionar com a aula passada, né? E a próxima aula, que vai ser sobre as EDOs lineares. Então, qual é a ideia? Às vezes, você pode ter uma EDO que não é exata, tá? Mas pode ser que exista uma função μ que a gente vai chamar de fator de integração, tal que quando você multiplica essa EDO por essa μ, a nova EDO que você vai obter, ela é uma equação exata, tá? Então, o que eu vou fazer hoje é só um exemplo, tá? Então a aula vai ser bem curta. Vou pegar essa EDO que não é exata e vou multiplicar por essa função aqui, ó. Aí vamos obter então uma nova EDO, que vai ser uma EDO exata, tá? Ok? No caso aqui, a gente está considerando aqui nesse intervalo, tá? Ou seja, x é sempre positivo, tá? Nesse exemplo. Então, se relaciona então essa aula com a aula passada, porque a gente vai pegar uma EDO, transformar na EDO exata e vai resolver ela. A gente resolve uma EDO exata, a gente aprendeu como fazer isso lá na aula passada. E na próxima aula, para resolver uma EDO linear, a gente vai ver que vai ter um fator de integração ali que a gente vai encontrar, que vai servir para a gente resolver a EDO. Tá? Então, a EDO que a gente quer, nós queremos estudar essa aqui. Tá? Então, note que a EDO não é exata. Vamos lá. Deixa eu tirar esses. Então, essa aqui é aquela minha função m, né? E a azul aqui, ó, minha função n, né? Vamos pegar essa amarela, derivar em relação a y, né? E a azul derivar em relação a x. Então, se eu fizer del y de x mais y, então esse é del x, del y de x mais del y de 1. Isso aqui dá 1, né? Por quê? Desculpa, tá errado aqui. É x mais y a função, né? X mais y. Derivado de x em relação a y é 0. E derivado de y em relação a y é 1, tá? Agora, vamos calcular a derivada parcial em relação a x dessa função azul aqui, ó. De x vezes ln de x. Aqui a gente tem que usar a regra do produto, né? Eu estou multiplicando duas funções aqui que dependem de x. Tá? Então isso fica del x vezes ln de x mais x vezes del x do ln de x. Isso aqui dá 1, né? E essa derivada parcial é 1 sobre x. Então isso aqui vai ficar ln de x mais x vezes 1 sobre x. Ou seja, isso dá 1 mais o ln de x, tá? Tudo isso aqui é 1, né? Então, são diferentes as derivadas parciais, tá? Então, CDO, essa CDO aqui, ó, não é exata. Tá? Vamos fazer assim, vou chamar essa EDO de 1. Aí a outra que a gente vai obter, vamos chamar de 2, tá? Então, acho que a EDO 1 não é exata. Tá?
Então, vamos fazer o que o exemplo está pedindo. Vamos multiplicar esse EDO dos dois lados por esse fator integrante aqui, por 1 sobre x. Note que vai ficar... Eu apaguei aqui, né? Essa função amarela eu vou multiplicar por 1 sobre x. E essa função azul eu vou multiplicar por 1 sobre x. Então vai ficar 1 sobre x vezes x mais y dx. Mais 1 sobre x vezes o ln de x dy igual a zero. Essa EDO então é equivalente a essa EDO aqui. X mais y sobre x dx mais ln de x dy igual a zero. Essa EDO eu vou chamar de 2, tá? Note que ó, isso aqui que eu pintei de amarelo dá 1, tá? Por isso que aparece só o ln de x dy. Vou mostrar que essa EDO é exata. Então aqui eu vou chamar, então, essa função de m de xy e essa aqui de n de xy, tá? Para simplificar na hora de resolver. X mais y sobre x e n de xy é ln de x. Então, primeiro vamos verificar que realmente essa EDO é exata. Então, del m del y, isso é del y de x mais y sobre x. Bom, vamos fazer passo a passo, né? Vou pôr constante para fora, então isso vai sobrar del y de x mais y. Esse del y de x mais y a gente já calculou aqui, ó, dá 1, né? Então isso aqui vai dar 1 sobre x. E del n del y, perdão, del n del x, isso é del x do ln de x. O derivado do ln de x é 1 sobre x, ó, coincidiu. Tá? Assim, essa EDO ela é exata, tá? Então acontece, essa EDO aqui é exata. Então note que essa EDO, a diferença dela em relação a essa, né? O procedimento que a gente fez foi aqui, multiplicar ela, essa aqui, por 1 sobre x. Ok? Então essa EDO aqui, e nesse processo aí nós obtivemos uma nova EDO exata. Essa que a gente sabe resolver, né? Vamos lá. Vamos resolver ela. Se lembrar da aula passada, quem é a minha função que a gente chamou de P? É a integral de m, né? Em relação a x. Quem é m? M tá aqui, ó. X mais y sobre x. Note que esse cara aqui, ó, você pode escrever assim, ó, como sendo uma soma de x sobre x, que vai dar 1, mais y sobre x. Tá? A integral da soma é a soma das integrais, então isso aqui vai ficar a integral de dx mais a integral de y sobre x dx. A segunda integral aqui é o y é constante, né? Então sai para fora. A primeira integral aqui, ó, que eu vou pintar de azul, é a integral de 1 dx, tá? Que é x. Vai ficar x mais y vezes a integral de 1 sobre x dx. Essa integral aqui, ó, que eu estou pintando de azul agora,
Integral de 1 sobre x é ln de x, né? Então isso aqui é x mais y vezes o ln de x. Se vocês olharem no formulário, vai dar essa integral aqui azul, a última, vai dar ln do módulo de x, né? Porque ln a gente só calcula em números positivos. Só que no nosso caso aqui, x é positivo, tá? A gente quer as soluções nesse intervalo, tá? Então, como x é positivo, ln do módulo de x é igual a ln de x, tá? Por isso que aqui não tem módulo. Então, essa é a nossa P. Agora a gente tem que derivar, né, ela em relação a y. Isso aqui é del y de x mais y vezes o ln de x. Aí, ó, derivada é uma soma, são as derivadas. Já vou pôr a constante para fora, tá? No caso aqui, ó, ln de x é uma constante que está multiplicando o y, tá? Então isso vai ficar del y de x mais ln de x vezes del y. Isso aqui tudo vai dar ln de x, né? Por quê? Isso aqui é zero, né? Derivada constante é zero. Isso aqui é 1, tá? Agora a gente tem que fazer n menos essa derivada que a gente acabou de encontrar. Se olhar n, é justamente o ln de x. Então isso aqui vai dar zero, né? Que vai ficar ln de x menos o ln de x. Ah, tá. No final tem que integrar, né? Então, tem que integrar em relação a y. Isso. Não, no caso aqui é integral de 0 dy, que é 0, né? Então, é só jogar na fórmula, né, para encontrar a solução. Portanto, a solução geral da EDO2, tá? Essa EDO aqui, ó. Vai ser esse aqui, ó. Vamos pôr a fórmula aqui, ó. É a integral de m de x y dx mais a integral de n de x y menos del p del y de xy dy igual a zero. Ou equivalentemente, né? Integral de m de xy é isso aqui, ó. X mais ln. X mais y que multiplica ln de x. Essa integral deu zero, né? Então, mais uma constante igual a zero. Tá? Nesse caso aqui, você consegue isolar o y, né? Olha só. Você consegue escrever o y como sendo menos x menos a constante dividido pelo ln de x. Tá? Essa é a solução da EDO2, tá? Solução geral. Vamos mostrar que ela também é solução geral dessa EDO aqui. Então é só tirar a prova real, né? No lugar do y, você vai pôr isso aqui. Tá? Bom, aqui a gente vai ter que rearranjar para aparecer o dy dx. Então, primeiramente, eu vou calcular o dy dx, tá? Pra já deixar pronto, depois só substituir, tá? Vou fazer de azul, tá? Essa prova real agora aqui, ó. Vamos mostrar
que y igual a menos x menos c sobre ln de x é a solução geral da EDO 1 também. Agora no exercício é igual o que a gente fazia nas primeiras aulas, né? Só tirar a prova real, né? Pega aqui e substitui lá. Então vamos lá, temos. Vamos derivar essa y primeiro. Isso é d dx de menos x menos c dividido pelo ln de x. Vai dar bastante conta, né? Porque aqui, ó, é derivado do quociente, né? Então esse aqui vai ficar assim, ó. d dx de menos x menos c vezes ln de x menos x menos c vezes d dx do ln de x dividido pelo ln de x ao quadrado, tá? Ó, cuidado, aqui é ln de x vezes ln de x, tá? Eu poderia ter escrito assim, ln de x, tudo isso ao quadrado, tá? Mas não confundir. Essa derivada aqui, ó, vai dar menos 1, né? Que lembra, c é uma constante, então derivada de c é 0. Derivada de x em relação a x é 1. Como tem questão de menos, então vai ficar menos 1 menos 0, que é 1. Então ali no numerador vai ficar menos 1. Menos 1 não, é? Menos o oposto da ln de x. Essa derivada aqui dá 1 sobre x, né? Aí vai ficar mais... Aí quando você distribui esse cara aqui, ó, então vai ficar x mais c, tá? Positivo. Então vai ficar x mais c dividido por x. Tudo isso dividido pelo ln ao quadrado de x tudo ao quadrado. Vou fazer essa conta no numerador. Então vai ficar assim, ó. O denominador fica x, né? Então vai ficar menos x ln de x mais c. Então isso aqui vai ficar... No denominador vai ficar x ln ao quadrado de x. X vezes o ln ao quadrado de x. Aí no numerador vai ficar x mais c menos x ln de x. Tá? Calma que isso aqui é só dy dx, tá? Então vamos lá, isso. Note que... Então vamos pegar a função, essa função y e a derivada dela que vai aparecer lá em cima, tá? Substituir aqui. Então nossa EDO A1, tá? É assim, x mais y dx mais x ln de x dy igual a 0, né? Confirmando aqui. Isso é equivalente. Então divide por dx aí todo mundo. Então vai ficar x mais y mais x ln de x. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer da seguinte forma. Eu vou pegar essa EDO. Aí no lugar do y a gente vai substituir por isso aqui. Em lugar de y dx, né? A gente substitui por isso aqui. A ideia é mostrar que dá 0, né? Para mostrar que é uma satisfaz essa EDO, tá?
Então vamos substituir ali no lado esquerdo e mostrar que vai dar zero. Então isso vai estar provado que essa y que a gente encontrou também é a solução para esse DO1 aí. Então vamos lá, divide por dx dos dois, todo mundo aí. Pera aí, deixa eu ver qual forma mais fácil de fazer. Vamos fazer do mesmo jeito, acho que fica mais fácil pra vocês entenderem assim, né? Então divide por dx dos dois lados, vai ficar x mais y mais x vezes ln de x vezes dy dx igual a zero. Tá, então a gente vai substituir aqui do lado esquerdo e mostrar que dá zero. Então, onde tem y, a gente troca por menos x menos c dividido pelo ln de x. E o dy dx a gente troca por x mais c menos x ln de x dividido por x vezes ln quadrado de x. Então isso aqui é equivalente a dizer que x mais menos x menos c sobre o ln de x mais x vezes ln de x, tudo isso vezes x mais c menos x ln de x dividido por x vezes ln ao quadrado de x, tudo isso tem que dar zero. Tem que verificar essa igualdade. A primeira coisa, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, que eu posso interpretar assim, né? Como uma multiplicação de duas frações. Então vou multiplicar as duas frações aqui. Tá, o resto eu só copio. Então vai ficar x mais menos x menos c dividido pelo ln de x mais, aí no denominador fica x vezes o ln ao quadrado de x. Aqui tem que ter três distributivos, né? Aqui, aqui e aqui, tá? Cuidado, é tudo isso aqui que tá distribuindo, tá? X ln de x, tá? X ln de x vezes x vai ficar x ao quadrado vezes o ln de x. Agora x ln de x vezes c, então fica mais c x ln de x. Agora x ln de x vezes x ln de x, aí cuidado com o sinal de menos, né? Então vai ficar x ao quadrado ln ao quadrado de x. Tudo isso tem que dar zero. A gente tira o mínimo aí do lado esquerdo. Isso vai dar x vezes ln ao quadrado de x, né? Se multiplicar por x vai dar x ao quadrado vezes ln ao quadrado de x. Aí vai ficar mais menos x menos c vezes x ln de x, né? Que é quando eu divido esse por esse, sobra x ln de x, né? Aí mais o resto ali. Mais x ao quadrado ln de x. Ixi, vai ficar apertado aqui. Mais cx ln de x menos x ao quadrado ln ao quadrado de x. Tudo isso igual a zero. E ó, esse cara já vai embora com esse. Tá? Como isso aqui é igual a zero, isso aqui não é zero, é porque o numerador tem que ser zero, né? Ou pensa assim, multipliquei cruzado, então vai ficar tudo isso aqui vai ficar igual a zero, tá? É isso, essa é a ideia que eu tô querendo dizer. Então esse aqui é equivalente a dizer que menos x menos c vezes x ln de x mais x ao quadrado ln de x mais cx ln de x é igual a zero.
Agora faz essa distributiva aqui, ó. Vai ficar menos x ao quadrado ln de x menos cx ln de x mais x ao quadrado ln de x mais cx ln de x igual a zero. Ou equivalentemente, vai ficar zero igual a zero, né? Porque ó, esse cara vai embora com esse e esse cara vai embora com esse. Portanto, essa solução geral, que é a solução geral da EDO2, também é a solução geral dessa EDO aqui. Portanto, y igual a... Só pra confirmar, né? Menos x menos c sobre ln de x é a solução da EDO, que eu chamei de 1, né? Também. Certo? Bom, gente, então a aula de hoje era isso, né? Então é importante pensar que na próxima aula a gente vai usar esses fatores de integração para resolver EDOs lineares, ok? A ideia vai ser o quê? Pegar uma EDO dada e multiplicar ela por alguma função, tá? De modo que eu caia numa EDO que eu consiga resolver, ok? A gente se vê lá então na próxima aula. Até mais.